Que bênção para cada um de nós estarmos na casa do Senhor. Nós nos alegramos muito em estarmos neste lugar. Então, assim, eu quero cumprimentá-los na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos, então, para a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Mas antes de falarmos desta palavra, eu gostaria de passar para os irmãos algo muito importante quanto tudo aquilo que nós temos feito nesta manhã. E nesta manhã nós ouvimos relatos, o testemunho sobre o ministério dos Gideões. E nós sempre temos que dar uma resposta. E a resposta mais positiva que a gente dá é sim, eu quero participar deste movimento centenário e tão importante. Todos os ministérios que eu passei, eu sempre fiz questão de que os irmãos que fazem parte deste ministério participassem comigo, estivesse comigo na igreja que eu ministro. E logo eu vou marcar com os irmãos para que os irmãos façam uma visita lá na igreja que eu estou, que eu assumi há 4 meses, para que a gente possa estar levando esta mensagem tão importante para a igreja. Eu compreendo, eu sei como é importante o ministério dos Gideões. E eu quero fazer um pedido para vocês. No final do culto, os irmãos do Ministério Gideão estarão lá fora para receber a nossa oferta, para que continue comprando e distribuindo a palavra de Deus. E eu conto com você. Um Novo Testamento, R$5 um Novo Testamento. E eu sei que nós, nesta manhã, vamos abençoar muitas vidas na compra desses Novos Testamentos e distribuir na nossa cidade, no Brasil todo, e fazer completar a palavra de Deus, completar esse ministério tão importante que é de levar a palavra de Deus, assim como os nossos irmãos estão vindo lá do Pantanal. Nós vamos levar também, até no Pantanal vai chegar esses Novos Testamentos. Os irmãos saem de lá e Novos Testamentos chegam. Olha que maravilha. Então eu quero contar com você. E eu sei que isto vai acontecer. Então os irmãos vão estar lá para recolher a nossa oferta. Que agora nem a nossa mais, né? Já está nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesse trabalho tão importante. Então deixa eu passar para vocês. Vou contar para você algo que você não deve fazer. Nesta manhã eu vou começar dizendo que eu fui um mau exemplo para você. Durante todo o meu período de ministério pastoral, sempre quis ser um bom exemplo, mas neste caso eu não fui. Eu recebi um convite, e é claro, todos nós gostamos de receber convites bons. E eu recebi um convite para jantar na casa de um irmão numa fazenda. Uma fazenda um pouco distante. E você sabe, né? Convite para jantar é muito bom, né? E eu planejei, combinei com o irmão e fui. Só que no dia combinado, estava chovendo e chovendo muito. Mas eu não podia recusar um convite para o jantar. Seria muito importante para o irmão, né? E para mim também. Peguei o carro e fui. Fazenda, estrada de chão e muita chuva. Muita chuva. E eu não sabia bem o lugar onde eu ia entrar. Eu coloquei no GPS. Coloquei no meu tablet, coloquei o tablet na perna e fui-me embora. Eu não sabia bem o lugar onde entrava. E chuva.
quando eu olhei no GPS para observar o caminho que eu deveria ir, onde eu ia entrar, milho, muito milho, e lá na frente uma mata. Quando eu cheguei no rumo daquela mata, que eu fui olhar, sumiu o sinal do GPS, não sei o que aconteceu, e eu comecei a olhar no tablet, e olhava na estrada, olhava no tablet, e o negócio sumiu. Eu tirei os olhos do caminho e comecei a cutucar o tablet, né? E mexendo ali, aí foi o mau exemplo que eu fiz, que eu estou dizendo para você. Eu mexendo ali, quando eu observei, o carro começou a ir para outro lugar, onde eu não queria. Quando eu vi, só tinha um barranco na minha frente e um buraco enorme também na frente. Eu pisei no freio, aí o negócio piorou mais. Aí que eu fui para dentro do buraco, loft, e chuva. E eu dentro do buraco e o carro não saía. Quando eu saí, já fiquei todo molhado e sujo, que eu olhei, que eu cheguei na traseira do carro, a roda estava para cima e o carro estava dentro do buraco. Veja como foi traumático essa situação. Eu já estava atrasado para a minha janta, já estava escurecendo, eu no meio do barro, com o carro dentro do buraco. Pior, aquele buraco ia encher logo de água, porque não era um buraco qualquer, era aquelas valetas que se formam de erosão, onde a água da chuva passa, e a água começou a subir. E eu disse, agora o que eu vou fazer? Eu fui tirar o olho da estrada, fui tirar o olho do caminho que eu deveria ir, e fui para a distração do celular, do tablet, e eu caí dentro do buraco. Eu não posso ficar dentro do carro, porque a água vai subir e vai levar o carro e eu vou mergulhar lá dentro daquele rio, um córregozinho que tinha logo embaixo. E agora, o que eu vou fazer? E eu fiquei naquele desespero. Eu não posso ficar dentro do carro, eu não posso ficar do lado de fora, porque a gente não pode ficar debaixo de árvore quando está relampeando, né? Caindo trovão. E eu estava no mato, só tinha árvore lá. Ou eu morreria molhado, ou eu morreria com um raio na minha cabeça. E agora, o que fazer? Eu orei a Deus, né? Eu me coloquei naquela situação e Deus teve que me socorrer, como sempre. Porque eu tirei os olhos do caminho. E, de repente, aparece um homem numa caminhonete, me viu naquela situação, eu todo molhado, encharcado, cheio de barro, o meu carro embicado dentro de um buraco, e eu com medo de morrer torrado pelo relâmpago. O homem pega uma corda, coloca ali na traseira do carro, me puxa para trás, me coloca na direção e eu vou me embora jantar. Um convite, um olhar diferente para outra direção e uma situação de pedido de socorro. E Deus socorrendo como Ele sempre fez, como Ele sempre faz. E eu quero falar para você hoje sobre isto. O nosso Deus nos faz um convite generoso, um convite de esperança em meio ao caos que a gente sempre vive em nossas vidas. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Igual eu recebi ali aquele convite, eu entrei numa situação caótica. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Deus digna de toda aceitação, que muda a nossa vida, a nossa história. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos e minhas irmãs,
Quando nós olhamos ao redor, nós vimos um mundo mergulhado em desordens, mergulhado em guerras, crises econômicas, pandemia, violência e um vazio espiritual e moral também enorme, de grande, profundo. O caos não é apenas global, não é somente lá fora, mas também o caos às vezes invade a nossa alma. E no meio desta escuridão, Deus não permanece, Ele não fica, Ele não é indiferente. Em Isaías 45, no versículo 22, esse texto que nós lemos, nos apresenta este convite generoso do nosso Deus, feito em meio a ruínas humanas. E hoje nós sabemos que esse convite alcança seu ápice na cruz de Cristo, onde Deus vai manifestar o seu amor, um amor redentor, que é isso que nós vamos representar através da ceia do Senhor. Então vamos meditar neste versículo que nos apresenta e nos oferece uma esperança real. Veja no texto bíblico, a Bíblia diz assim: olhai. Esta palavra olhai significa virar o rosto ou a atenção para algo com uma intencionalidade. Você está olhando numa direção e você vira para outra. Aqui, Deus está dizendo: desvie o seu olhar para as falsas esperanças e concentre-se em mim. Quantas vezes nós desviamos o olhar para essas distrações, como meu caso? Eu olhava para o celular, ao invés de eu olhar no caminho, estar no caminho que é Jesus Cristo. Nós às vezes olhamos para o outro lado. O ato de olhar aqui é um símbolo de fé, é olhar com fé no caos. Os nossos olhos, os olhos se agitam para todos os lados, pedindo socorro. E às vezes a gente vai buscar socorro, é governo, riqueza, ciência, filosofias, autoajuda. Mas Deus ensina que a salvação não começa com força humana. A salvação não está em força humana, mas a salvação está no olhar, um olhar de fé. E esse princípio a gente vai ver lá em João 3,16, ou melhor, 14 e 15, né? E o 16, que quando é comparado aquelas pessoas que saíram do Egito no deserto, que tiveram que olhar para aquela serpente de bronze arqueada para ser salva da morte. Aqui no Novo Testamento, nós devemos olhar para Jesus, olhar para a cruz de Cristo, que é a nossa única fonte de salvação eterna. Olhai. Olhai em que direção? Deus diz assim: olhai para mim. O nosso Deus é o centro exclusivo de esperança. Aí eu pergunto, nós temos olhado para onde? O que tem distraído o nosso olhar? Deus disse: olha para mim. Não é olhar para o meu celular que eu vou sair do caminho. Deus não apenas nos chama para olhar. Deus, Ele nos chama para olhar para Ele. No meio das situações difíceis, no meio de caos, muitas vozes nos chamam a atenção. Mas Deus, Ele deixa claro o seguinte, que só Ele é digno do nosso foco. Nós devemos olhar para Jesus quando as coisas estão difíceis. Este, para mim, que está no texto bíblico, olhai para mim, nos ensina sobre a centralidade do nosso Deus. O mesmo Deus que falava por meio de Isaías, revelou-se em plenitude na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1
até o versículo 3. Quando olhamos para Jesus Cristo crucificado, nós olhamos para Deus, para o nosso Deus, porque Jesus é Deus. Assim, o convite de Isaías é profético, apontando diretamente para o olhar que nós devemos ter hoje para Cristo e para a sua obra na cruz. O nosso olhar deve ser contínuo para Jesus Cristo, para a cruz de Cristo, onde ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado. E a pergunta é, então, nós temos olhado para onde? O que tem desviado o nosso olhar? Deus diz, olhai, mas olhai para mim, como centro exclusivo da esperança para todos nós. Olha lá, olhai para mim, e esse "e" aí é uma conjunção. Liga o olhar e o salvo. Não existe intermediário. Jesus Cristo é o único. Olha, e sereis salvos. Esta é uma promessa final, fiel, da redenção completa em Cristo Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. Esta é a promessa. Deus promete e sereis salvos. Este é o resultado inevitável de quem olha com fé verdadeira para o nosso Deus, que olha com fé verdadeira para o Senhor Jesus Cristo. Não é uma possibilidade, é uma certeza absoluta. Olhe para Jesus e você será salvo. Do que você precisa ser salvo? Do que nós precisamos ser salvos? É do pecado? Da perdição eterna? De um sentimento de culpa? De um medo? Do que você precisa ser salvo? Se você pede para Jesus te salvar de uma situação, que situação é esta? E a Bíblia diz, olhai para mim e você vai ser salvo. É uma possibilidade certa. A salvação aqui, ela é integral, sendo ela espiritual, eterna, e já começa neste mundo. A obra consumada de Jesus Cristo na cruz garante isto. Quando ele disse consumado, está. Ou está consumado, como João nos diz lá no capítulo 19, versículo 30. Ele disse, está consumado. O sacrifício de Jesus satisfaz completamente a justiça de Deus e abriu um caminho de reconciliação eterna. Esta promessa, ela vai ecoar lá em Romanos 10, 9, que diz assim, se com a tua boca confessares, se no teu coração creres, você vai ser salvo, sereis salvo. Esta é a promessa para todo aquele que olha para Deus. Só eu e você? Não. Vós, de forma pessoal, e todos os confins da terra. Por isso, importante o ministério dos Gideões. Por isso, importante o ministério que os irmãos estão fazendo, terminaram de fazer, estão cumprindo lá no Pantanal. E outras viagens missionárias que a nossa igreja realiza. Por isso, o convite não é só para mim. O convite não é só para você. O convite é para todos os confins da terra. Este convite não é limitado a um povo específico, mas ele vai se estender a todos os povos, a todo o confins da terra. Deus convida todas as nações, convida todas as tribos, todas as línguas para olhar para Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus já se revelava com um coração missionário. E em Cristo esta visão ela é ampliada. Ele, Jesus Cristo, morreu não apenas por Israel, mas morreu para o mundo inteiro. O evangelho é para todos, especialmente para aqueles que estão à margem, nos confins espirituais.
e geográficos também. A grande comissão vai nos atestar isto. É o cumprimento claro desta visão do nosso Deus. Olhai para mim, e vocês serão salvos, não somente vocês, mas todos os confins da terra. Por quê? Existe um porquê. Esse porquê é a autoridade suprema. Eu sou Deus. Deus reafirma a sua autoridade suprema. Eu sou Deus. Esta afirmação sustenta a validade do convite e a validade da promessa. O plano de salvação só é confiável porque vem do próprio Deus, o soberano criador e sustentador de todas as coisas. Ele planejou a nossa redenção desde a eternidade. E só Ele tem o poder para garantir que quem crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os confins da terra, porque eu sou Deus. E esta é a exclusividade da cruz, não há outro. Só Jesus. Não precisa e não pode ter distrações. Tem que permanecer no caminho. Deus encerra com uma declaração definitiva: não há outro Deus, não há outro Salvador, somente Jesus Cristo. Esta é a verdade vital para cada um de nós hoje, em meio a tanto pluralismo, relativismo religioso. A declaração lá em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Jesus mesmo, ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, lá em João 14:6. A cruz é o único meio de reconciliação com Deus. Rejeitar isto é permanecer no caos, é permanecer perdido. Você se sente preso no caos do mundo ou na sua própria alma, presa no pecado? Deus diz para você: pare de buscar em lugares errados, em direções erradas. Olhe para Cristo, o Cristo crucificado. Examine a sua vida. O seu olhar deve estar fixo em Deus, em Jesus Cristo lá na cruz, e não em falsas esperanças. Como igreja, nós estamos comprometidos a levar este convite até os confins da terra. A cruz nos obriga a sair da nossa zona de conforto e levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não ouviram este convite. Mesmo que tudo em nosso redor pareça desmoronar, a nossa segurança está em Cristo, porque Ele venceu o caos definitivo, que é o pecado e a morte. E Ele reina soberano hoje e reinará para todo sempre. E um dia voltará para nos buscar. Isso nos dá paz. A paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses 4:7. Quero concluir com você, dizendo que Isaías 45:22, ele ressoa de maneira poderosamente hoje, em um mundo confuso, quebrado. Deus oferece salvação, simplesmente assim, generosa e plena, através da cruz de Jesus Cristo. A ordem é clara, a promessa é segura: olhai para mim e sereis salvos. O alcance é universal, todos os confins da terra. A base é firme, porque eu sou Deus e não há outro. E esta é a verdade que aquece os nossos corações, que nos consola no meio do caos e nos impulsiona a proclamar este glorioso convite, não apenas na igreja, nesta cidade, no estado de Goiás, mas em todo o mundo. E esta deve ser a nossa visão. A nossa visão deve estar voltada para Jesus e para a sua cruz, para Deus. Ele disse: olhai para mim. Nós temos olhado para as circunstâncias,
Temos desviado o nosso olhar para outro lugar. O convite de Deus, o desafio que Deus coloca no nosso coração é: olhe para mim e você vai ser salvo de toda e qualquer situação que você enfrenta. É a falta de perdão, você não tem a certeza de salvação. Olha para a cruz. Não busque falsas esperanças. Jesus Cristo é a nossa única esperança.